São tempos assustadores para os líderes de grandes empresas. Mesmo antes da internet e da globalização, eles não tinham um bom histórico na relação com inovações disruptivas. Entre centenas de lojas de departamentos, por exemplo, apenas uma, a Dayton Hudson, tornou-se líder no segmento de varejo especializado em grandes descontos. Nenhuma das fabricantes de mini-computadores foi bem-sucedida na produção de computadores pessoais. Faculdades de administração e de medicina lutam, em vão, para mudar a grade curricular rapidamente e formar os médicos e administradores que o mercado quer. A lista é longa. Não é que os gestores de grandes empresas não percebam a chegada das inovações disruptivas. Normalmente eles percebem, e têm recursos para enfrentá-las. A maioria das grandes organizações conta com líderes especialistas talentosos, ótimo portfólio, know-how tecnológico e recursos financeiros. O que falta a esses gestores é o hábito de pensar nas capacidades de sua empresa com o mesmo cuidado com que pensam nas habilidades das pessoas. Uma das principais características de um grande gestor é a capacidade de identificar a pessoa certa para a tarefa certa e treinar os funcionários para se saírem bem em suas atribuições. Infelizmente, porém, a maioria dos líderes pressupõe que, se o profissional estiver bem sintonizado com sua função, a empresa também estará. Em geral, não é assim. Se dois grupos de pessoas com a mesma qualificação trabalharem em lugares diferentes, os resultados serão bastante diferentes. Isso acontece porque as próprias organizações têm competências distintas, independentemente de seus profissionais e de outros recursos disponíveis. Para ser continuamente bem-sucedido, o gestor precisa ter a habilidade de avaliar não só as pessoas, mas também as capacidades e deficiências da organização. Este artigo oferece um modelo para ajudar os gestores a entender o que sua empresa é capaz de realizar. Ele mostrará como as dificuldades da empresa se tornam mais nítidas à medida que suas capacidades centrais crescem. Apresentará ainda uma forma de reconhecer diferentes tipos de mudança e formular as respostas organizacionais adequadas para as oportunidades que essas transformações suscitam. E oferecerá um conselho que vai na contramão de boa parte do que prega a cultura empresarial voltada para a eficiência. Se uma organização enfrenta um grande desafio, talvez uma inovação disruptiva, a pior abordagem possível é fazer mudanças drásticas. Ao tentar transformar a empresa, os gestores correm o risco de comprometer as capacidades que a mantêm de pé. Antes de tomar uma atitude precipitada, os gestores precisam entender exatamente que tipos de mudança a organização é capaz de administrar. Para ajudá-los nessa empreitada, vamos primeiro lançar um olhar sistemático sobre como reconhecer as capacidades essenciais de uma empresa no nível organizacional. Depois, examinar como essas capacidades mudam à medida que a empresa cresce e amadurece. Onde estão as capacidades? Nossa pesquisa sugere que 3 fatores definem o que uma organização pode ou não realizar: recursos, processos e valores. Ao pensar nos tipos de inovação a serem adotados, o líder precisa avaliar como cada fator pode afetar o potencial de mudança da empresa. Recursos. Quando alguém pergunta, o que esta empresa é capaz de fazer? A maioria dos gestores inevitavelmente procura a resposta nos recursos que ela possui, sejam eles mais tangíveis, pessoas, equipamentos, tecnologias e caixa, ou menos tangíveis, projetos de produtos, conhecimento, marcas e relacionamento com fornecedores, distribuidores e clientes. É claro que dispor de recursos de alta qualidade e em grande número aumenta as chances de uma organização enfrentar a mudança, mas uma simples análise de recursos está longe de ser suficiente. Processos. O segundo fator que afeta o que uma empresa pode ou não realizar são os processos. Por processo entendemos padrões de interação, coordenação, comunicação e tomada de decisões usados pelos funcionários para transformar recursos em produtos e serviços de valor. Entre os principais exemplos de processos estão os que comandam o desenvolvimento, a produção e a elaboração do orçamento do produto. Alguns processos são formais, bem definidos e documentados. Outros são informais, rotinas
ou maneiras de trabalhar que evoluem com o tempo. Os processos formais costumam ser mais visíveis. Um dos dilemas da gestão é que os processos são naturalmente criados para que os funcionários executem tarefas de forma consistente, dia após dia. Não se espera que eles mudem, e se for preciso mudar, isso deve ser feito por meio de procedimentos fortemente controlados. Quando se usa um processo projetado para executar determinada tarefa, o resultado esperado é um bom desempenho. Mas, quando o processo é usado para realizar uma tarefa muito diferente, a expectativa é de baixa eficiência. Empresas farmacêuticas que focam o desenvolvimento e a obtenção de licença para comercializar medicamentos se mostram ineficientes no desenvolvimento e na aprovação de instrumentos médicos, pois isso envolve formas muito diferentes de trabalho. Na verdade, um processo que cria a competência para executar uma tarefa define também sua ineficiência para executar outras. As competências mais importantes e as deficiências concomitantes não são necessariamente incorporadas aos processos mais visíveis, como logística, desenvolvimento, produção ou atendimento ao cliente. É mais provável que se encontrem em processos menos visíveis, de segundo plano, que apoiam decisões sobre o destino de recursos, por exemplo, aqueles que definem como a pesquisa de mercado é feita, como essa análise se traduz em projeções financeiras, como planos e orçamentos são negociados internamente, etc. É nesses processos que costumam residir as maiores dificuldades de muitas organizações para lidar com as mudanças. Valores. O terceiro fator que afeta a capacidade de uma organização são seus valores. Às vezes, o conceito valores corporativos carrega uma conotação ética. Pode-se pensar nos princípios que garantem o bem-estar dos pacientes para Johnson & Johnson, ou nos que influenciam decisões sobre segurança de funcionários da Alcoa. Mas, em nossa estrutura, o termo valores tem um significado mais amplo. Os valores de uma organização são os padrões que seus profissionais empregam para estabelecer prioridades que lhes permitam julgar se um pedido é válido, se um cliente é importante, se uma ideia de produto é atraente. Decisões de prioridade são tomadas por funcionários de todos os níveis. Nas equipes de vendas, consistem em decisões diárias, locais, sobre quais produtos devem receber destaque para atrair clientes. No nível executivo, geralmente correspondem a decisões sobre investimento em novos produtos, serviços e processos. Quanto maior e mais complexa a empresa se torna, mais importante é para os gestores do alto escalão treinar funcionários de todos os níveis para tomarem decisões independentes e que estejam de acordo com a orientação estratégica e o modelo de negócios da organização. Uma métrica importante da boa administração é saber se esses valores claros e consistentes permeiam toda a empresa. Mas valores consistentes e amplamente disseminados também definem o que uma organização não é capaz de fazer. Os valores refletem sua estrutura de custos ou seu modelo de negócios, pois definem as regras que os funcionários precisam seguir para o negócio prosperar. Se, por exemplo, as despesas gerais exigem que a empresa atinja margens de lucro bruto de 40%, então, provavelmente, em algum momento surgiu uma regra ou decisão encorajando executivos de nível intermediário a ignorar ideias que prometem margens de lucro bruto abaixo de 40%. Essa organização não deve ser capaz de comercializar projetos com metas em mercados de margens baixas de lucro, como o do comércio eletrônico. Uma organização com uma estrutura de custos diferente talvez consiga ser bem-sucedida no mesmo projeto. É claro que empresas diferentes incorporam valores diferentes, mas queremos focar dois conjuntos de valores que parecem evoluir de maneira bem previsível na maioria das organizações. A evolução implacável desses valores é o que torna as empresas cada vez mais ineficientes em abordar a inovação disruptiva com êxito. Como no exemplo anterior, o primeiro valor define como a empresa julga qual margem de lucro é aceitável. Conforme as empresas acrescentam itens e funções a seus produtos e serviços, tentando atrair clientes de padrão mais elevado, elas geralmente aumentam as despesas gerais. Como resultado, a margem de lucro bruto, que em outro momento parecia bastante atraente, perde valor.